Oi pessoal, eu sou o Coelho e o tema de hoje é óxido nítrico parte 2, a missão. Eu vou estar falando sobre quais precursores de óxido nítrico a gente tem disponíveis para serem utilizados e como que a gente utiliza eles normalmente. Então pessoal, como eu disse no outro vídeo, não tem como a gente obter o óxido nítrico propriamente dito, porque ele é um gás. Então como que a gente faz para conseguir óxido nítrico no nosso organismo e ter as vantagens que ele pode proporcionar? A gente vai usar precursores de óxido nítrico. E esses precursores são ingeridos no momento certo para que a gente tenha esse ganho na hora que a gente quer. Então qual que é o momento certo para se ingerir precursores de óxido nítrico? Aí existe uma divisão. Existem pessoas que usam o óxido nítrico somente no pré-treino. A grande maioria dos produtos pré-treino e os mais famosos contém bastante precursores de óxido nítrico. Por quê? Porque o óxido nítrico gera o pump, como eu disse no outro vídeo, e gera uma melhora no desempenho na hora do treino. Ele diminui a fadiga. Ele diminui a fadiga muscular porque ele melhora a circulação. Então chega mais glicose no músculo, chega mais energia e consegue tirar mais ácido lático que é produzido durante o esforço anaeróbico, principalmente na musculação pesada, onde a gente tem uma produção de ácido lático, que é uma das coisas que causa a sensação de fadiga, causa aquela sensação de queimação no músculo, e essa sensação fica menos intensa quando a gente está usando um precursor de NO. Então a gente consegue colocar um treino mais pesado, um treino mais intenso, a gente consegue causar uma lesão muscular mais agressiva durante o treino, que vai nos trazer um estágio de reparação e de hipertrofia mais intenso. Essa é a teoria para se usar imediatamente pré-treino. Mas também existe a teoria de se utilizar o NO no pós-treino ou em outro horário do dia qualquer, inclusive fracionado durante o dia. Por quê? Porque a gente vai ter aquelas outras melhoras, a gente vai ter aquele aumento de produção hormonal. Por exemplo, se você tomar antes de dormir, você pode ter um aumento ainda maior na produção hormonal. Ele tem aquela ação no sistema nervoso central, de melhorar a concentração, de melhorar a circulação do sistema nervoso central. E a parte de neovascularização, que ela não acontece durante o treino, apesar dela ser impulsionada pelo treino, ela não acontece durante o treino. Ela vai acontecer durante todo o dia, durante um período longo de tempo. Ou você toma o óxido nítrico para gerar pump, para conseguir um treino melhor, ou você toma ele em outro horário para conseguir outras vantagens do óxido nítrico, que vão ser menos perceptíveis. É claro, se você tomar ele pré-treino, você vai perceber na primeira vez que você tomar que você realmente está treinando diferente, está treinando com um pouco mais de gás. Ok? Literalmente mais de gás. Trocadilho pista. Então, quais são esses precursores? Vocês se lembram que eu disse no outro vídeo que o precursor básico do óxido nítrico no organismo é a arginina. Então, teoricamente, se eu ingerir arginina, eu vou ter muito óxido nítrico, certo? Nem tanto. A arginina, ela tem muita dificuldade de absorção no nosso intestino. E apesar de ter se desenvolvido algumas formas diferentes de arginina, por exemplo, a arginina AKG, que ela é associada para melhor absorção, ainda não se chegou num ponto onde a arginina seja rapidamente absorvida em grande quantidade pelo intestino. Então, como que a gente faz? A arginina que chega lá na célula do endotélio para estimular a produção de óxido nítrico, quando ela é naturalmente produzida pelo organismo, ela veio de um mecanismo que começa com uma outra substância que se chama ornitina. Essa ornitina ela é uma substância que pode ficar estocada no nosso corpo. E ela é convertida em citrulina, e essa citrulina é convertida em arginina. Então, uma solução que a gente tem para esse problema da absorção da arginina é a gente não ingerir diretamente ela, e sim um precursor. Eu posso ingerir a ornitina ou a citrulina. Essas duas substâncias são mais facilmente absorvidas pelo organismo. Então eu não vou ter o problema de absorção. Vamos primeiro falar da ornitina. Ela é um precursor da arginina, mas ela tem que passar para citrulina para depois virar arginina. Então o tempo de ação da ornitina é um pouco mais baixo, apesar dela também ter capacidade de elevar o óxido nítrico. Isso demora um pouco mais de tempo para acontecer. E normalmente o que o pessoal tem usado de ornitina são doses um pouco mais baixas, aí em torno de 3 a 4 gramas por dia,
talvez até 5 gramas, dependendo do tipo de suplementação que a pessoa esteja fazendo. Normalmente a ornitina ela é usada para estender esse pico de óxido nítrico. Então, ela vai ser mais utilizada por quem usa no pós-treino do que para quem usa no pré-treino. Agora, vamos nos concentrar um pouquinho na citrulina. A citrulina, ela tem uma boa absorção no nosso intestino, mas a L-citrulina, que seria a forma mais simples dela, também tem seus problemas de absorção, também demora a ser absorvida. Então, o que se descobriu? Se descobriu que a citrulina malato, ela tem fácil absorção pelo nosso organismo. E é muito rápida essa absorção, por ela estar associada com o sal, no caso o malato. Então, a citrulina malato, hoje em dia, tem sido o precursor de óxido nítrico mais eficiente, mais utilizado nos suplementos que envolvem esse tipo de mecanismo. A dose que tem sido utilizada pela maioria das empresas e pela maioria das pessoas é uma dose que varia de 3 a 6 gramas. Alguns estudos científicos têm demonstrado que o melhor efeito dela vai ocorrer com em torno de 6 gramas por dia, que podem ser tomados de uma vez só antes do treino, dentro de mais ou menos de 1 hora antes do treino, e você vai ter o máximo de produção de óxido nítrico, então você vai ter o máximo de pump, de todas as vantagens com isso também. Já a própria arginina, como que ela é utilizada? Ela geralmente é utilizada também no pós-treino, por causa do tempo de absorção mais lento, mas ela pode ser utilizada no pré-treino também. Só que aí a dose dela é um pouco maior. O pessoal tem usado aí de 5 até 10 gramas por dia. Só que a arginina e a ornitina, principalmente, podem ser usadas em doses fracionadas se você não estiver buscando simplesmente o pump, né? Você pode fracionar as doses dessas duas substâncias, você pode até, inclusive, usá-las junto, por exemplo, 7 gramas de arginina, 3 gramas de ornitina, ou até 6 para 4, totalizando em torno de 10 gramas de suplemento. Você pode dividir em 2 ou 3 vezes ao dia, que você vai ter uma elevação suave na taxa de produção de óxido nítrico, mas vai ter todas aquelas vantagens que eu falei, exceto a parte do pump, porque a dose que vai estar entrando na circulação é baixa, então você não vai ter esse aumento dos vasos sanguíneos tão rapidamente, até porque esse aumento de vasos sanguíneos vai se concentrar no sistema nervoso central e no tecido adiposo. Então, se você está pensando em óxido nítrico para queima de gordura, é mais interessante tomar ele fracionado durante o dia. Não é uma coisa tão expressiva e tão perceptível quanto tomar no pré-treino, mas tem sua vantagem. E uma coisa importante, principalmente esse uso do óxido nítrico, não pode ser um uso pontual, ser utilizado por 3, 4 semanas e parar. Esse é um uso para ser feito por um longo período, em torno de 6 meses a 1 ano, porque isso aí vai gerar aquela ativação daquela via de neovascularização, aumento dos vasos sanguíneos do tecido adiposo, aumento da mobilização de gordura e alterações hormonais que vão facilitar a mobilização de gordura e reparação muscular. Então, quer dizer, um erro muito grande é que muitas vezes as pessoas compram um produto que é muito caro, com precursor de óxido nítrico, e usa por um pequeno período e abandona pelo custo. E aí ela não vê grandes resultados e fala: eu gastei muito e não tive bons resultados. É porque você não usou da forma correta. Existe mais um precursor de óxido nítrico que tem sido muito falado, que é a agmatina. Mas eu não vou me aprofundar nele porque ele é muito controverso. Ele não só estimula a produção de óxido nítrico, como ele também inibe em alguns casos. E ainda não foi completamente compreendido pelos estudos científicos como que é feita essa seletividade. Então a gente ainda não sabe se ele realmente vai ter uma ajuda muito grande ou se a ajuda dele vem simplesmente porque ele age como neurotransmissor. Então a pessoa fica mais concentrada no treino e faz um treino melhor. Então a gente ainda não sabe se ele age diretamente na musculatura ou só no sistema nervoso central. Mas fiquem de olho nesse nome, agmatina, que pode ser uma grande inovação no mercado de suplementos. Tá, ok? Ele já tem sido muito vendido, mas a gente ainda não conhece perfeitamente os mecanismos de ação dele. Tá? Muita gente deve estar se perguntando aí: e betalanina, e cafeína, e carnitina, e GPLC? O pessoal que está mais dentro desse meio de suplementos deve estar se perguntando isso. Esses não são precursores de óxido nítrico, tá, gente? Por isso que eu não estou falando. Aqui eu só estou falando dos precursores de óxido nítrico. Então vamos dar uma resumidinha rápido? Como que a gente obtém óxido nítrico no organismo? Usando precursores. Quais precursores que a gente tem disponível
e que realmente funcionam: a ornitina, a citrulina e a arginina. A ornitina e a arginina têm uma velocidade de absorção um pouco menor e uma velocidade de ação menor do que a citrulina. A forma mais ativa da citrulina é a citrulina malato. Então ela é a que mais vai gerar pump e que mais vai nos dar um bom efeito pré-treino. Enquanto que a ornitina e a arginina podem ser usados fracionados durante o dia para que a gente tenha uma ação mais prolongada da alta de óxido nítrico. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você ficou com alguma dúvida, assiste a parte 1 desse vídeo que explica melhor o mecanismo de ação do óxido nítrico. E também, se você quiser, assiste o meu primeiro vídeo, caso você ainda não tenha visto. Se você gostou do vídeo, eu peço que você dê um like aqui no YouTube e compartilhe nas redes sociais. Isso me ajuda demais. Se você quiser, também pode adicionar o meu vídeo dos favoritos. E se tiver alguma dúvida, você pode publicar sua pergunta aqui nos comentários do YouTube, ou então você também pode me adicionar no Twitter e perguntar por lá. É isso daí e até o próximo vídeo. Trocadilho pista.